Hoje iniciamos o livro de Ezequiel. O primeiro capítulo não é um oráculo, mas um relato da visão que estabelece a autoridade e a missão do profeta, mostrando que mesmo no exílio na Babilônia, Deus permanece soberano. Ezequiel viu uma tempestade vinda do norte, uma nuvem enorme, da qual saiu um fogo e resplendor de bronze polido. No meio disso, ele enxerga 4 seres com a forma de um homem. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 1. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os deportados, às margens do rio Cobá, abriram-se os céus e contemplei visões divinas. No 5º dia do mês era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Foi a palavra do Senhor dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na Caldeia, às margens do rio Cobá. Nesse lugar veio a mão do Senhor sobre mim. Tive então uma visão. Soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem com um feixe de fogo resplandecente. E no centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que aparentavam possuir forma humana. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram direitas e as plantas de seus pés se assemelhavam aos do touro e cintilavam como bronze polido. De seus 4 lados, mãos humanas saíam por debaixo de suas asas. Todos os 4 possuíam rostos e asas. Suas asas tocavam uma na outra. Quando se locomoviam, não se voltavam, cada um andava para frente. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana. Todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda, e todos os 4 uma face de águia. Eis o que havia no tocante às suas faces. Suas asas estendiam-se para o alto. Cada qual tinha 2 asas que tocavam as dos outros, e 2 que lhe cobriam o corpo. Cada qual caminhava para a frente. Iam para o lado aonde os impelia o espírito. Não se voltavam quando iam andando. No meio desses seres, divisava-se algo parecido, com brasas incandescentes, como tochas que circulavam entre eles. E desse fogo que projetava uma luz deslumbrante, saíam relâmpagos. Os seres zigue-zagueavam como um raio. Ora, enquanto contemplava esses seres vivos, divisei uma roda sobre a terra ao lado de cada um dos 4. O aspecto e a estrutura dessas rodas eram as de uma gema de Tarsis. Todas as 4 se assemelhavam e pareciam construídas uma dentro da outra. Podiam deslocar-se em 4 direções, sem retornar em seus movimentos. Seus aros eram de uma altura assombrosa, guarnecidos de olhos em toda a circunferência. Quando os seres vivos se deslocavam ou se erguiam da terra, locomoviam-se as rodas e se elevavam com eles. Para onde os impulsionava o espírito, iam eles, e as rodas com eles se erguiam, pois o espírito do ser vivo, de igual modo, animava as rodas. Quando caminhavam, elas se moviam. Quando paravam, também elas interrompiam o curso. Se erguiam da terra, as rodas do mesmo modo se suspendiam, pois o espírito desses seres vivos estava também nas rodas. Pairando acima desses seres havia algo que se assemelhava a uma abóbada, límpida como cristal, estendida sobre suas cabeças. Sob essa abóbada alongavam-se as suas asas até se tocarem, tendo cada um sempre 2 que lhe cobriam o corpo. Eu escutava, quando eles caminhavam, o ruído de suas asas, semelhante ao barulho das grandes águas, a voz do Onipotente, um vozerio igual ao de um campo de batalha. Quando paravam, abaixavam as asas e fazia-se um ruído acima da abóbada que ficava sobre as cabeças. Acima dessa abóbada havia uma espécie de trono, semelhante a uma pedra de safira, e bem no alto dessa espécie de trono, uma silhueta humana. Vi que ela possuía um fulgor vermelho, como se houvesse sido banhada no fogo, desde o que parecia ser a sua cintura para cima, enquanto que para baixo vi algo como fogo, que esparzia clarões por todos os lados. Como o arco-íris que aparece nas nuvens em dias de chuva, assim será o resplendor que a envolvia. Era esta visão a imagem da glória do Senhor. O resumo do capítulo 2 transforma Ezequiel de um mero espectador da glória divina
em um atalaia, título que será dado no capítulo 3, investido do poder do Espírito e encarregado de proclamar a palavra de juízo a um povo rebelde. A partir daqui, a palavra não é mais opcional, é uma questão de obediência e vida ou morte. Ezequiel capítulo 2. Filho do homem, dizia-me, fica de pé porque eu te falo. Enquanto ele me falava, entrou o Espírito em mim e me fez ficar de pé. Então ouvi aquele que me falava. Filho do homem, dizia-me, envio-te aos israelitas, a essa nação de rebelde, revoltada contra mim, a qual, do mesmo modo que seus pais, vem pecando contra mim até este dia. E a esses filhos de testa dura e de coração insensível que te envio, para lhes dizer oráculo do Senhor Javé, quer te ouçam ou não, pois é uma raça indomável, hão de ficar sabendo que há um profeta no meio deles. Quanto a ti, filho do homem, não os temais, nem te arreceis dos seus intentos, conquanto esteja entre moitas de abrolhos e de espinhos, e vivas entre escorpiões. Não te deixes intimidar por suas palavras, nem te espantes com sua atitude, porque é uma raça rebelde. Tu lhes transmitirás os meus oráculos, que te dei ouvidos ou não, é uma raça pertinaz. E tu, filho do homem, escuta o que eu te digo, não sejas rebelde, como essa raça de rebelados. Abre a boca e come o que te vou dar. Olhei e vi avançando para mim uma mão que segurava um manuscrito enrolado. Ele foi desdobrado diante de mim. Estava coberto com escrita de um e de outro lado. Eram cânticos de luto, de queixumes e de gemidos. Nesse trecho do capítulo 3 de Ezequiel, inicia a concretização do chamado profético, dividido-se em 3 partes: a assimilação da mensagem, a reiteração da obstinação do povo e o transporte do profeta ao seu posto. Ezequiel é dotado de uma resiliência sobrenatural, uma testa dura espiritual, para não se amedrontar ou desistir diante da oposição. Ezequiel capítulo 3, dos versículos 1 ao 15. Filho do homem, falou-me, come o rolo que aqui está, e em seguida vai falar à casa de Israel. Abri a boca e ele mo fez engolir. Filho do homem, falou-me, nutre o teu corpo, enche o teu estômago, com o rolo que te dou. Então o comi e era doce na boca como mel. Em seguida acrescentou, filho do homem, vai até a casa de Israel para lhe transmitir as minhas palavras. Não é um povo de linguagem incompreensível, de linguagem bárbara que te envio, e sim aos israelitas. Não é a populações inumeráveis, de idioma incompreensível, de linguajar selvagem, cuja língua não compreenderias. Eles te ouviriam, se eu te enviasse a eles. Mas a casa de Israel recusará escutar-te, porque eles não querem atender a mim. Pois toda a casa de Israel nada mais é do que gente teimosa, de coração insensível. Pois bem, tornarei o teu semblante tão endurecido quanto o deles. Vou dar a teu gosto a rigidez do diamante, que é mais resistente que a rocha. Não os temais, pois, e não te deixes amedrontar por causa deles, pois são uma raça de recalcitrante. Filho do homem, ajuntou ele, acolhe em teu coração, escuta com toda atenção tudo quanto eu te disser. Depois dirigir-te-ás aos teus compatriotas exilados, para lhes falar. Dir-lhe-ás oráculo do Senhor Javé, quer te escutem ou não. Então o Espírito se apoderou de mim, e ouvi atrás de mim um vozerio de violento rumor. Bendita seja a glória do Senhor, onde ela repousar. Ouvi o rumor do bater das asas dos seres vivos e o ruído de suas rodas ao lado deles. Um barulho portentoso. O Espírito a seguir me transportou e me levou. Eu ia com o coração repleto de amargura e furor, desde que a mão do Senhor havia pesado sobre mim. Cheguei até o Abibe, junto dos deportados, que se haviam instalado às margens do Cobá, e ali fiquei 7 dias no meio deles, em sombria estupefação. O resumo do capítulo 3 de Tito ensina que a graça de Deus deve produzir uma vida de boas obras. Os cristãos devem ser pacificadores e obedientes no mundo e na igreja. Devem evitar a contenda, focando sua energia na transformação pessoal e na ajuda prática ao próximo. Tito, capítulo 3. Admoesta-os a que sejam submissos aos magistrados e às autoridades. Seja obediente,
Estejam prontos para qualquer obra boa. Não falem mal dos outros, sejam pacíficos, afáveis e saibam dar provas de toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós outrora éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, e não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne, em esperança, herdeiros da vida eterna. Certa é esta doutrina, e quero que a ensines com constância e firmeza, para que os que abraçaram a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é bom e útil aos homens. Quanto às questões tolas, genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. O homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso, que perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. Logo que eu te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir ter comigo em Nicópolis, onde decidi passar o inverno. Prepara com cuidado a viagem dos juristas Zenas e de Apolo, de maneira que nada lhes venha faltar. Urge também que os nossos aprendam a aplicar-se às boas obras para atender às necessidades mais prementes. Assim não ficarão infrutuosos. Todos que estão comigo te saúdam. Saúda todos aqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vós. Nesse trecho do Salmo 117 é um manifesto de fé e coragem. Ele ensina que a dependência de qualquer poder humano é vã. A verdadeira segurança está em buscar refúgio em Deus, munido apenas com o poder do nome do Senhor. O cristão pode enfrentar e vencer as ameaças mais terríveis e esmagadoras que o mundo pode apresentar. Salmo 117, dos versículos 8 ao 12. Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar nos grandes da terra. Ainda que me cercasse todas as nações pagãs, eu as esmagaria em nome do Senhor. Ainda que me assediasse de todos os lados, eu as esmagaria em nome do Senhor. Ainda que me envolvesse como um enxame de abelhas, como um braseiro de espinhos, eu as esmagaria em nome do Senhor. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 29, atua como um conselho de prudência. A ajuda ao próximo deve ser equilibrada para não levar o benfeitor à ruína. O livro exalta a dignidade e a liberdade da vida simples e autossuficiente, alertando que a dependência excessiva de terceiros, mesmo em hospitalidade, leva à miséria moral e à humilhação, que é a maior ofensa para um homem sábio. Eclesiástico capítulo 29, dos versículos 21 ao 35. O pecador e o impudício fogem de seu fiador. O pecador atribui a si mesmo o benefício de quem por ele se responsabiliza e com coração ingrato abandona o seu libertador. Um homem se responsabiliza pelo seu próximo e este, perdendo a vergonha, o abandonará. Um mau penhor perdeu muitas pessoas que prosperavam e as agitou como as ondas do mar. Por uma reviravolta das coisas, ele exilou muitos poderosos que se tornaram peregrinos em terra estrangeira. O pecador que transgride o mandamento do Senhor se comprometerá a responder, inoportunamente por outro, e aquele que tentar muitos empreendimentos não escapará do processo. Ajuda o próximo conforme as tuas posses, e acautela-te para que não caias tu também. O principal para a vida do homem é a água, o pão, o vestuário e uma casa para ocultar a sua nudez. Mais vale o que um pobre come sob um vigamento do que um magnífico banquete em casa alheia para quem não tem domicílio. Contenta-te com o pouco ou muito que tiveres e evitarás a censura de seres um estranho. É uma vida miserável a daquele que vai de casa em casa, em toda parte onde se hospedar. Não estará confiante e não ousará abrir a boca. Recebe-se com hospitalidade, dá-se de comer e de beber a ingratos,
e depois disso ouve-se palavras desagradáveis. Vamos, intruso, prepara a mesa, e o que tens, dá-o de comer aos outros. Retira-te por causa da homenagem que devo prestar aos meus amigos. Preciso de minha casa para nela receber meu irmão. És coisas penosas para um homem sensato, ouvir censuras pela hospitalidade e pelo empréstimo que se fez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.